Bom dia a todos, a todas. Vamos continuar com nossa programação científica e agora nós teremos uma conferência com o título de Novas abordagens na prevenção cardiovascular, o que aprendemos com o estudo PURE. Esse é um estudo que teve uma repercussão bastante grande e não só no meio científico, mas para a população em geral, porque como todos nós que fazemos consultório, nós sabemos, nós somos assolados, bombardeados com informações equivocadas e com questionamentos duvidosos dos nossos pacientes por conta da internet. E esse estudo, quando foi publicado, gerou uma celeuma muito grande e nós tivemos que também, como cardiologistas, nos posicionar, porque isso repercutiu na sociedade como um todo. Então, para nos esclarecer um pouco sobre o estudo PURE e essas novas abordagens da prevenção cardiovascular, nós temos aqui como palestrante hoje o Dr. Álvaro Avezum, que é uma referência na medicina baseada em evidência no país. O Dr. Álvaro Avezum tem um extenso currículo, mas ele é diretor, além de livre docente da USP, ele é diretor de pesquisa da SOCESP e do Hospital Oswaldo Cruz. Eu, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao Dr. Álvaro para iniciar a sua conferência. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado, André. E parabéns por vocês que fizeram a opção para virem a essa sala que discute prevenção. E precisamos fortalecer muito o conhecimento e a prática clínica com base em prevenção. Tem mudanças acontecendo para proporcionar saúde para a população e essas mudanças decididamente passam pela prevenção. Muito falado, pouco praticado e talvez falte um pouco, desculpe-me o uso da palavra, o sex appeal na prevenção. Muitas vezes na área de intervenção tem um convencimento interessante, mas nada errado, mas nós precisamos trazer também esse aspecto para a prevenção. Quem de vocês aqui, só levantando as mãos, conhecem o estudo PURE? P-U-R-E, ótimo. Veja, o estudo PURE, de maneira simples, para não cansá-los com slide de método, que eu vou direto nos resultados até o momento, ele nasceu de uma concepção para entender o porquê do nosso adoecimento. Simples assim, um dos raros estudos que favorece o próprio pesquisador. Então, tudo que a gente investe no PURE, nós vamos ter um benefício para entender por que adoecemos e como, eventualmente, podemos reduzir o impacto desse adoecimento. Não é um corte prospectivo, simplesmente, é muito mais, é uma plataforma de conhecimento. Vocês imaginem 300 mil indivíduos seguidos até o momento por 12 anos. O Framingham tinha 5 mil. De uma cidadela norte-americana que nem representativa dos Estados Unidos é. E nós estamos com um estudo que congrega 30 países de economia muito bem estabelecida, como Canadá e Suécia, e países extremamente vulneráveis, como Índia e Zimbábue, por exemplo. Então nós temos um extrato de todo tipo de economia do mundo e ele coleta toda a informação possível de ser imaginada. Fatores convencionais, atividade física, inquérito alimentar, genética, força muscular, espirometria, aquecimento, poluição e até meio ambiente. Nós temos uma ferramenta que coleta até como o meio ambiente influencia a saúde. E nós não temos só eventos cardiovasculares. Como é um corte prospectivo, todos os outros desfechos, como câncer, internações por causas gastrointestinais, respiratórias, renais, morte violenta, suicídio, tudo que adoece a sociedade. E nós temos 40% da população do PURE é de zona rural e 60% da zona urbana. Por quê? Que tudo indica que o modelo de adoecimento cardiovascular passe pela mudança do estilo de vida, que é a chamada transição epidemiológica. Sai da zona rural, vem para a zona urbana, ou sai de uma cidade de pouco estresse, pequena, para uma cidade maior. Então, este modelo de adoecimento por meio
da mudança da zona rural para a zona urbana, ele pode ser o fator que explica o porquê nós estamos adoecendo. E o pior, ele vem trazendo informações que muitas vezes, como o André citou muito bem, são informações que contrariam o pensamento vigente. Não é simplesmente porque contraria, é porque a evidência científica colocada era baseada em dados isolados, poucos indivíduos. Exemplo para vocês, na década de 70, houve um processo de demonização da gordura, associada com infarto por causa do Framingham. E nesse ambiente foi quando o alimento processado cresceu. Então, as informações sobre saúde e adoecimento, muitas vezes, são baseadas em pequenos dados que não foram comprovados, mas foram absorvidos por nós. Então, o que o Pior está fazendo é, com 150 mil pessoas, 10 mil mortes, 12 mil infartos, 12 mil AVCs, ele mostra o que realmente está acontecendo no mundo e não numa única região geográfica do mundo. Então, não é contrariar, é mostrar o dado como ele é pela primeira vez. Ah, mas não era assim. Não era assim porque era só uma sugestão que nós absorvemos como sendo uma verdade. Enfim, quando falamos da pesquisa, desde que nós saibamos o que você pode tirar da pesquisa e o que não é possível tirar da pesquisa, está tudo certo. A ciência básica, ela serve para sugerir áreas interessantes a serem investigadas, não para conclusão. Estudos epidemiológicos para entender o adoecimento, a ocorrência de eventos cardiovasculares, fatores de risco, é útil. O estudo clínico para mostrar o quê? Eficácia e segurança de intervenções. E a implementação do conhecimento na prática clínica, chamada de knowledge translation, é quando você implementa o que é uma das coisas mais difíceis, o conhecimento acumulado na prática clínica. Então existe um contínuo da pesquisa, e nós só precisamos saber o que retirar de conclusão de cada uma dessas áreas, não tirar conclusões indevidas. A primeira informação que eu trago, e eu trago sempre a publicação sobre isso, é sobre o consumo de frutas, legumes e vegetais dentro do estudo Pure. Aqui nós temos 138 mil pessoas seguidas por 8 anos. Dezenas de milhares de eventos. À esquerda, à minha esquerda de vocês também, nós temos o dado de mortalidade e à direita o dado de evento cardiovascular maior, como infarto, AVC e também hospitalização por insuficiência cardíaca. Quando nós comparamos todos juntos, frutas, legumes e vegetais, quanto maior o consumo, em termos de porções por dia, maior a redução de mortalidade. Vocês acompanham aqui que essa redução é da ordem de 19%. Belo laser esse, hein? Esse eu gostei aqui, ó. 19% de redução, mas do ponto de vista de eventos cardiovasculares não houve benefício. O que é só um detalhe, faz viver mais. Ponto. Essa é a primeira informação. O segundo dado, se vocês quiserem isoladamente, apenas vegetais. Reduz mortalidade? Sim, redução de 23%. E em relação a eventos cardiovasculares, sem efeito demonstrável. Vem para a direção correta de redução, mas não tem significância estatística. O que vocês podem pensar, mas de uma maneira apenas exploratória? Se eu reduzo a mortalidade por todas as causas e não tem um impacto claro em eventos cardiovasculares, é possível que causas de morte não cardiovasculares sejam influenciadas por frutas, legumes e verduras. E qual é a mais frequente dessas, mais prevalente? Câncer. Mas o paper de câncer ainda não saiu. Mas saibam que impacta na sobrevida livre de eventos para os pacientes. Quando avaliou apenas vegetais, a mesma coisa, essa redução, e a conclusão é que frutas, legumes, vegetais, são associados a um risco reduzido de mortalidade, mas não de eventos cardiovasculares, até o momento. E
Quanto maior o consumo, não tem um limite superior, maior o benefício. Então vejam que uma recomendação por meio de diretrizes já deve incorporar esta informação. É a tal da dieta balanceada, o que na verdade tem mais ou menos 2.350 anos de existência. Por quê? Serve para a vida, né? É uma frase atribuída a Aristóteles que diz que a virtude está no meio. Então essa história do balanceado, do moderado, funciona em qualquer cenário. Isto aqui, essa informação de gordura, que eu acho que o André comentou bem, ela trouxe muita discussão. E claro, né, o ruído em época de fake news dá muito trabalho. Quer dizer que agora pode comer gordura à vontade? O estudo não está falando isso, né? Quer dizer que gordura não faz mal? Agora eu posso comer picanha com gordura todo dia? Então vieram muitas informações que faz parte como ruído nos primeiros meses. Depois a poeira assenta e a evidência científica clara aparece. Quando falamos em gordura, olha que não só a redução, consumo de gordura, quanto maior foi a redução. Vejam que há um gradiente de aumento de benefício à medida que aumenta a quantidade de gordura consumida. Nesse caso, a divisão é em quintis e a redução de morte foi da ordem de 23%. E qual o efeito sobre eventos cardiovasculares? Nada. Sem impacto em AVC, sem impacto em infarto. Entretanto, o consumo de gordura aumenta a sobrevida do indivíduo. Eu me lembro que o Dr. Yusuf, quando foi apresentar isso no Congresso Europeu, é claro que essa história não existiu, mas ela cabe bem. Ele falou que ele foi discutir o resultado com a mãe dele, que tem 90 anos, né, morando na Índia ainda. Aí a mãe dele falou: meu filho, mas você gastou tudo isso de recurso e tempo para concluir o que a gente já sabia há décadas. E é verdade, né, que esse consumo de gordura, a pessoa na zona rural e boa parte na década de 60 e 70 consumia gordura animal sem nenhum problema. Mas aqui aparece uma coisa preocupante, que carboidrato aumenta também com gradiente claro a mortalidade em quase 30% sem efeito sobre eventos cardiovasculares. Isso é muito novo. Fala, reduz mortalidade, o outro aumenta a mortalidade. Mas e os eventos cardiovasculares? Não são afetados, nem para redução com a gordura, nem para aumento com carboidrato. Então, qual a leitura? Rememorando Aristóteles de novo. Você vai ficar um pouco mais à vontade no consumo de gordura e vai ficar um pouco mais restritivo no consumo de carboidrato. Não é sim à vontade aqui e não peremptório aqui, não é isso. Mas tem que reduzir sim a quantidade de carboidrato. O tipo de gordura não foi avaliada gordura trans, portanto não tem gordura trans aqui, mas independente do tipo de gordura, de maneira consistente, todas promovem redução de mortalidade e todas são neutras em eventos cardiovasculares. Quando o estudo tem um bom poder estatístico, tem muitos eventos, tem análise correta, em geral, os dados são replicados. Estudos confusos, se analisa de uma maneira, mostra benefício, de outra maneira, mostra malefício. Vocês veem que tudo que eu mostrei na mortalidade tem esse padrão e eventos cardiovasculares, absolutamente não aparece nada. Quanto que é de carboidrato claramente prejudicial? Vejam a necessidade energética do indivíduo. Todas as vezes que a sua necessidade de energia diária buscar para cobrir essa necessidade mais de 60% oriundo de carboidrato, certamente vai trazer malefício. Isso depende da região geográfica. Tem região geográfica que a totalidade das necessidades energéticas, só 40% de carboidrato. Essa sociedade tem que mudar? Não. Agora, tem sociedades que têm 50%, 60%, até mesmo 70% de fonte energética advinda de carboidratos. Primeiro, tem a questão do paladar e tem a questão do valor do preço. Então, é muito mais fácil o indivíduo cobrir as necessidades energéticas com carboidrato, só que tem esse detalhe, ele vai apressar, ele vai reagendar, porque morte, a gente fala em redução, vocês sabem que não há uma intervenção em medicina que reduz mortalidade. Concordam comigo? Não há nenhuma intervenção em medicina que reduz a mortalidade. Não concordam? Nada reduz. A gente só reagenda. A gente só posterga a data do desfecho.
Então não é redução, você só vai reagendar, você vai fazer o check-in numa outra data, né? Mas a gente costuma falar, não, redução, ninguém reduz não, você só joga um pouquinho para frente ou antecipa, né? E nesse aspecto é muito claro esses dados e as diretrizes vão incorporar. E aí, André, essa incorporação não vai ser simples, porque está contrariando o pensamento vigente que ou era baseado em pouca evidência ou nenhuma evidência. Esse é o dado, como eu disse, é uma plataforma de conhecimento. Músculo. Quem já pensou que quanto maior for a força no dinamômetro, faz viver mais? Nós discutimos muito a atividade aeróbica, mas uma medida simples que nós fazemos no Pure, todo ano nós avaliamos a força muscular, a força de preensão por meio do dinamômetro. Medida simples. E olha que informação interessante ela trouxe. Do ponto de vista de eventos cardiovasculares, cada 5 quilos de redução, quanto mais, assim, a cada 5 quilos de redução na preensão, aumenta em 16% a mortalidade. Então, reduziu a força muscular em 5 quilos, você tem um aumento de 16% em mortalidade. E é o único detalhe que aparece positivo. Quer dizer que força muscular pode ser interessante para aumentarmos a nossa sobrevida. E aqui nós comparamos em relação à força de preensão e outras variáveis como pressão arterial sistólica ou o gasto numa atividade aeróbica. Então vejam que redução de 5 quilos na força de preensão teve mais efeito, aumentando a mortalidade em 37%, do que a própria pressão arterial sistólica ou a própria atividade física reduzida, tanto para a mortalidade total como para a mortalidade cardiovascular e mesmo, nesse caso, diferente da alimentação, para a doença cardiovascular. Então, força muscular importa para fazer viver mais. Dentro do consultório, às vezes a gente fala para o paciente, não, a atividade importante é aeróbica, não adianta ficar puxando ferro, não adianta. Claro, não estamos dizendo que agora o indivíduo vai ficar fortinho, não é isso que eu estou dizendo, mas é a força muscular, desculpa, é importante para a redução de eventos cardiovasculares. E aqui, se nós avaliarmos quanto maior for a força muscular, e o maior aqui é o que está em verde, o intermediário em vermelho e o menor em azul. Vejam que a taxa de infarto do miocárdio foi menor quanto maior foi a força muscular. AVC, a taxa foi menor quanto maior foi a força muscular. E não para por aí. Incidência de câncer, doença respiratória, quedas e fraturas. Tudo vai na direção certa. Então, mais uma informação para incorporar em diretriz. Tem que ganhar e manter massa muscular para viver mais, para ter menos infarto, menos AVC, menos câncer, menos fratura, menos doença respiratória. Até agora, vocês viram qual que é o custo da prevenção? É o custo de se alimentar e separar a atividade física, o tempo para a realização da atividade física. Álcool. É para vocês se manifestarem. Levantem as mãos, vocês não estão sendo julgados. Quem acredita, para os pacientes e para si próprio, que consumo de álcool traz benefícios? Levantem com convicção a mão, gente, não é assim? É? Ok. Quem acredita que traz malefícios? Meio. Olímpio, por que você não levantou a mão? Benefício ou malefício? Mais benefícios que malefícios. E dentro do Pure, o que avaliou foi não só o álcool sensulato, mas se vocês acompanharem, é que aqui dá para ler. Quem nunca consumiu álcool, quem já consumiu e atualmente não consome, quem está consumindo no momento. E aqui são os dados de mortalidade, aqui de doença cardiovascular, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. É interessante, se alguém... Tem várias histórias engraçadas, se vocês quiserem sair da ciência e olhar apenas com um olhar engraçado. Se eu comparar
quem nunca tomou nada com quem tomou e parou, é preferível continuar tomando, né? Porque dê uma olhada. Não concluam isso, por favor, né? Porque aqui tem o viés de sobrevida. Por que o indivíduo para de consumir? Ele pode ter parado porque ele adoeceu. E aí não é porque ele parou que ele aumentou a mortalidade, mas foi corrigido, mas mesmo assim apareceu. Agora, o indivíduo que tem o chamado binge drinking, ele chega na sexta-feira, se acaba, né? Vocês conhecem alguém, né? Ou seja, essa semana foi demais, então agora eu vou relaxar. E ele passou, não tomei nada, como se fosse uma vantagem. Eu não tomei nada a semana inteira, mas na sexta e no sábado, esse que descarrega aumenta não só mortalidade, como eventos cardiovasculares. E a quantidade, quanto maior o consumo de vinho, aumenta a chance desse indivíduo ter aumento de morte e de doença cardiovascular. Câncer, é interessante isso aqui, o indivíduo, veja que nós temos 130 mil indivíduos coletados de diversas regiões do mundo e nem assim você tem muita clareza do álcool. Se olharmos aqui, tem um aumento de câncer em relação a quem consome o álcool firme e praticamente várias vezes na semana. Então aumenta câncer. Então nós temos aumento de mortalidade, aumento de câncer e temos pelo Interheart e pelo Interstroke que reduz infarto, mas aumenta AVC. Pelo Interheart reduz infarto. Quer beber com evidência, você vai saber, reduz infarto, mas aumenta AVC. E pelo Pure você vê que aumenta eventos cardiovasculares. É para realmente zerar o álcool? Não. De novo citando Aristóteles, né? A virtude está no meio. Eventualmente, o consumo tem que ser algo discreto, no máximo moderado. Eu falo muito no consultório, quando o paciente... Eu nunca pergunto se o paciente, que a palavra é feio, né? Você falar, o senhor ou a senhora bebe? Não pode. Então, a gente usa um eufemismo. Como é o seu consumo de álcool, né? Que fica um pouco melhor. E quando o paciente tem, né, o consumo aumentado ou realmente preocupante, eu pergunto, né, qual é a diferença de hábito e vício? Vocês já pararam para pensar? A pessoa fala, eu tenho o hábito de tomar isso, hábito. Para você saber se é hábito ou vício, você tem que parar. Se você para com tranquilidade, e não é parar um final de semana, pare 2, 3 meses. Se você consegue parar 2, 3 meses, é hábito. Se você tem dificuldade de parar, não é hábito coisa nenhuma, isso é vício. Então tem que fazer, vocês podem fazer o teste aí, ficar 3 meses aí sem tomar nada para saber se o consumo de vocês é um hábito ou um vício. Uso de medicamentos para prevenção secundária. Agora é uma série de dados que alguns que estiveram ontem na minha apresentação viram, mas vamos lá. A primeira coisa é o que o Pure traz, é o paradoxo do risco, mostrando pela primeira vez que tem provável fratura de sistema de saúde para justificar isso. Países ricos têm um risco cardiovascular maior. Quem tem risco cardiovascular maior deveria ter mais eventos cardiovasculares. E quando nós avaliamos países em 3 categorias, os mais ricos, Canadá e Suécia, intermediário, Brasil, Chile, Argentina, Polônia e China, e aqui nós temos os países mais vulneráveis, como eu disse, Índia e Zimbábue. Vejam que a doença cardiovascular denominada não maior é mais prevalente no país rico. Leia-se revascularização miocárdica, hospitalização por angina instável. Mas quando avaliamos a doença cardiovascular fatal ou mortalidade por qualquer causa, muito mais prevalente em países onde o risco cardiovascular é menor. Como pode ser isso? O risco é menor e a taxa de eventos fatais maiores. Fratura de sistema de saúde é uma das possibilidades para explicar. Vejam que AVC, infarto, insuficiência cardíaca, todas mais prevalentes, especialmente AVC e insuficiência cardíaca, em países mais vulneráveis. Utilização de medicamentos baseados em evidências, indivíduos pós-infarto. Temos aqui o país rico,
intermediário alto, intermediário baixo e baixa renda. Uso de antiplaquetários tanto na zona urbana em amarelo como na zona rural em verde. O indivíduo teve infarto e teve alta. E agentes comunitários de saúde é que avaliavam o que eles estavam usando, não é prescrição médica. Prescrição médica é metade da história. Conversava e quando o paciente não sabia, nós tínhamos e temos um álbum com todos os medicamentos disponíveis, sejam genéricos, similares, dentro do país. E se olharmos antiplaquetários, vamos olhar no Brasil em amarelo na zona urbana, em torno de 27%, beta-bloqueadores menos que 30%, inibidor da ECA um pouquinho mais que 30%, e estatina em torno de 20%. Essa é a realidade dentro da nossa região. E os 4 medicamentos que nas diretrizes todo mundo apregoa, que um paciente pós-infarto sem contraindicações está com antiplaquetário, e ECA, beta-bloqueador e estatina. Quando avaliamos aqui país rico como os Canadá e Suécia, aqui está desfigurado. Está 20% a utilização dos 4 medicamentos. Lá. Falta conhecimento? Não. Sistema de saúde é falho? Não. Empoderamento da população? Altamente empoderados em conhecimento. Então tem uma questão a mais que a gente não consegue filtrar. Na América do Sul, antiplaquetários pós-infarto, 30%. Estatina pós-infarto, 18%. Pós-AVC, antiplaquetário 24%, estatina 10%. E nós olhamos no Brasil, 20% pós-infarto não usa um único medicamento. Imaginem, um pós-infarto que não usa um único medicamento. Essa é a realidade. E quando avaliamos o pós-AVC no Brasil, 30% não usa nada. Nada, zero. Então isso é grave. 80% dos eventos cardiovasculares vem de quem já teve o evento cardiovascular prévio, que é uma fonte, uma fábrica de eventos cardiovasculares. O que faz o indivíduo, o que aumenta a chance do indivíduo está em uso de medicações baseadas em evidências. Nessa análise que nós fizemos, quanto maior for a renda, morando na zona urbana, sexo masculino, maior escolaridade, acima de 60 anos, fumante, diabético e IMC acima de 30, aumenta a chance em 2 a 3 vezes de utilizar medicamentos baseados em evidências. Educação e renda vocês entendem bem, mas comorbidade também. Quanto mais comorbidade, maior o alerta e a conscientização do indivíduo que ele deve tomar o medicamento. Então, isso faz com que o indivíduo aumente a adesão aos tratamentos. Hipertensão arterial no mundo, dados do Pior, variou de 8% a 15% o controle. Significa, é hipertenso, sabe ser, usa medicamento e tem a pressão arterial abaixo de 140/90. Arredondando, isso dá 10% nesses países. Lamentável também, dados do Pior. Sem querer. Outra coisa é a capacidade de pagar o medicamento. Não adianta, você fez o diagnóstico, você prescreveu, cobra adesão, mas a questão não é adesão, a questão é a condição de pagar. Vejam que quanto mais rico o país, menos representa o total do medicamento na renda. Agora, quanto mais pobre o país, como é que alguém pode usar um medicamento que consome 50% ou mesmo quase 60% da renda familiar? É claro que não vai usar. É outro aspecto que tem que ser avaliado também. Aqui é uma repetição, quanto mais rico, menos compromete a renda da família. E para terminarmos, vou correr um pouquinho pelo tempo, é outra controvérsia que veio quanto ao sal. Tudo que tem de diretriz do sal vem do estudo chamado InterSalt, feito nos Estados Unidos, que não é representativo mesmo, e você não consegue avaliar adequadamente o consumo de sal do indivíduo, a não ser se você, isso é verdade, numa casa de repouso, onde você controla 100% da entrada e da saída, você pode ter uma noção melhor sobre como que a alimentação repercute em eventos. É o único ambiente que você tem controle total. E nós usamos a excreção de sal, ou de sódio e de potássio, para entender o consumo de sódio e de potássio. Validamos, o método foi validado em todos os países e, de novo, centenas de milhares de pacientes e dezenas de milhares de eventos. Então, método correto, muito evento, muito paciente, validade externa porque representa vários países. E aqui mostra a pressão arterial sistólica, quanto maior o consumo de sódio,
mensurado pela excreção de sódio, maior a pressão arterial sistólica. Tá? Essa é uma informação. Quanto maior o consumo de sal, maior a chance de hipertensão. E quanto maior a idade, mais fica prevalente o aumento da pressão arterial sistólica com o sódio. E a mesma coisa com a pressão arterial diastólica. Então aqui é o desfecho substituto. Aqui é a plausibilidade biológica, mostrando que o sal, mensurado pela excreção de sódio, você tem aumento na pressão sistólica, aumento na hipertensão. Mas a pergunta correta, eventos. Quanto de sódio deve consumir e como é a associação com eventos cardiovasculares. E também publicado no New England, se vocês perceberam, todas as publicações do Pure acontecem em revista de alto impacto. E aqui nós avaliamos eventos cardiovasculares. E sal, pela primeira vez, sódio, apareceu como curva em J. Ou seja, você reduz a quantidade de sódio, vai reduzindo, nesse caso aqui, morte ou eventos cardiovasculares. Então, reduzir faz bem, até que reduzir passa a fazer mal. Então, tem a quantidade necessária. De novo, Aristóteles, citado pela quinta vez. Virtude está no meio, né? Está aqui. Então, provavelmente, entre 4 a 5 gramas de excreção deve ser a quantidade a ser sugerida. Tem países que já estão nessa meta. Deixe. Tem países que estão até abaixo, deixe, e tem países que estão acima. Esse tem que reduzir. Não tem uma política que vale para o mundo. Segundo, a política de sugestão de 2 gramas, ela é inatingível. Dentro do Pure, com mais de 100 mil indivíduos, não dava 2% que conseguia seguir 2% que conseguia seguir a sugestão das diretrizes, que além de não ser atingível, pior, estava errada. E é isso que está na diretriz. Por isso que as pessoas estão reagindo. Por quê? Porque estava errado, não tinha sido testado. Você tem que abaixar se precisar. E quando abaixar, não abaixe muito que vai fazer mal. É curva em J. Isso é para óbito e eventos cardiovasculares. Por que temos que olhar outros eventos? Para ver se tem consistência. E quando avaliou-se mortalidade por qualquer causa, concordam que fica ainda mais marcante. Reduziu faz bem, reduziu muito, mata mais. Então olha que coisa séria com morte por qualquer causa. E quando olhamos só eventos cardiovasculares desmembrados da morte, infarto e AVC, o mesmo cenário se apresenta em relação à redução de sal. Quanto ao aumento de potássio, quanto maior o consumo de potássio, menos hipertensão. É importante ter o consumo por meio de frutas e legumes. E o potássio mostra que se você aumentar aqui a excreção, da esquerda para a direita, aumenta a excreção de potássio, significando aumento da ingestão. À medida que você aumenta a excreção de potássio, traz benefício. A partir do momento que você aumenta mais, traz malefício. De novo, a mesma coisa. Tem um ponto específico, que é a partir do qual começa a aumentar morte e evento cardiovascular. Se olharmos apenas morte por todas as causas, é o mais marcante, que é o evento cardiovascular, o evento mais importante é o evento fatal, e a mesma coisa para eventos cardiovasculares. Então, claro que as diretrizes vão ter que ser revistas. Essa é a minha última informação sobre atividade física e mortalidade. 17 países, 130 mil indivíduos. Atividade, aqui nós temos em verde atividade física moderada versus baixa atividade física. Em vermelho, atividade física intensa versus baixa atividade física. Em azul, atividade física mais alta versus moderada. Se vocês olharem de relance, o vermelho é o que mais benefício mostra, que é o quê? Atividade aeróbica intensa versus baixa atividade física. Então, além de ficarem musculosos, vocês vão ter que fazer muita atividade aeróbica. A redução de mortalidade junto com eventos cardiovasculares é de 27%. Mortalidade por todas as causas, redução de 35%. E eventos cardiovasculares maiores, redução de 25%. Então, aqui não só mostra que a atividade física aeróbica traz benefício, como ela quantifica.
Quanto maior essa intensidade, mais se vive, menos eventos cardiovasculares o indivíduo tem. E está tudo do lado esquerdo, significa que todos os subgrupos, eles têm benefício da atividade física em relação ao sexo, idade, IMC, obesidade abdominal, tabagismo, hipertensão, diabetes e risco cardiovascular. Ou seja, não importa a característica do indivíduo, todos se beneficiam de atividade física intensa aeróbica e também ganhando em força muscular. Aqui não é importante. Esse é o último slide, que a gente precisa pensar fora da caixa, como se diz, e temos que entender melhor o nosso processo de adoecimento. Aqui o Pure, ele está trabalhando essas informações. Nós teremos, quem for ao Congresso Europeu, assistirá numa das sessões hotline, e quem não for, leia no Lancet. Nós temos uma publicação, 2 publicações simultâneas do Pure, durante o Congresso Europeu, durante a apresentação. E já que nós estamos em fase de promover spoiler, né? E não tem nenhum problema isso, nesse caso, nós temos uma informação muito interessante sobre educação. O estudo Pure, pelo número robusto, ele permite ajustes quase que completos. E o fator de risco que está emergindo em vários países, em alguns deles como principal fator de risco associado com a morte total e morte cardiovascular, é educação. E se alguém falar eu já sabia, uma coisa é já saber, outra coisa é mostrar, gente, não é bem assim. Então, mais importante em alguns países do que tabagismo, mais importante que hipertensão, mais importante que dislipidemia. Para que serve isso? Políticas de saúde. Quem estava na abertura ontem escutou o ministro muito corretamente falando do foco na atenção primária e no aspecto preventivo. Então, o Pure está trazendo informações cada vez maiores. E essa frase do Jung, muito boa, que nós não podemos esquecer também que tem outros fatores que ainda não estão bem avaliados, que tem a ver com sentimentos, tem a ver com como nós enfrentamos a nossa vida, e tem questões científicas que eu tenho dedicado boa parte do meu tempo para tentar entender se disposição ao perdão é benéfico, se gratidão é benéfico, se altruísmo é benéfico, se solidariedade é benéfica. Como é que mede isso? Pasmem, já há questionários validados para avaliar isso. Então, como nós enfrentamos a nossa vida é uma questão a ser respondida, porque talvez, bem talvez, né, possivelmente, o nosso processo de adoecimento, ele comece bem antes do que a gente imagina. E é uma questão científica. Quando começamos a enfrentar de maneira inapropriada situações adversas da vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na via pública, será que isso nos adoece? É outra questão científica que provavelmente dentro do Pure, eu ainda estou no processo de convencer o Dr. Yusuf de ter questionário de espiritualidade, religiosidade, etc., para poder avaliar esse componente que o Pure só mostra estresse e depressão, não mostra espiritualidade. É importante a gente tentar vencer mais essa barreira para entender o processo de adoecimento. Muito obrigado pela atenção e pela hospitalidade de vocês. Nós agradecemos ao Dr. Álvaro e damos por encerrada essa conferência. Muito obrigado a todos.